No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus disse: haja água, para que traga uma abundância de criaturas que tenham vidas, e aves que voem sobre a terra no firmamento aberto do céu. E Deus criou o homem, com a imagem de si própria. Na imagem de Deus ele se criou. Deus criou o homem e a mulher. Alguns leem o Gênesis como história. No século XVII, um arcebispo irlandês, James Ussher, disse que estudando genealogia escrita na Bíblia, calculou a data da criação. Deus criou o mundo em 4004 a.C. 6.000 anos depois, naturalistas da Inglaterra do século XIX faziam perguntas sobre Deus. Por que Deus havia criado tantas espécies? Por que havia milhões de espécies de pássaros? E pelo amor de Deus, por que deveria haver 1 milhão de insetos? E por que Deus enterrou os ossos de animais desconhecidos em pedras? E por que montanhas altas parece que antes estavam no fundo do mar? Seria preciso mais de 100.000 anos para mover uma concha até o topo da montanha. Foi o naturalista e observador inglês Charles Darwin que segurou o mundo junto ao microscópio de sua mente e viu que todos tinham visto, mas de uma maneira diferente. Estamos aqui com o senhor Mário, naturalista e ambientalista. Bom dia, Ed. Bom dia, turma. Senhor Mário, qual a sua opinião sobre Charles Darwin? Darwin é uma contestação de ideias sobre o mundo que foi criado por Deus. Então ele tecia essas teorias, que são 5, para poder provar o porquê desse pensamento dele. Então ele descobriu que todos os seres vivos, do mais sábio dos homens ao assim unicelular, podem ter sua linhagem ancestral traçada até o começo da vida sobre a Terra. Por que isso foi tão explosivo na época de Darwin e até hoje causa tanta polêmica? É natural. Que antes de Darwin a ciência se debatia ainda em torno de obstáculos da crença religiosa, que pregava que todos os seres vivos, conforme eu citei, tinham sido criação de Deus. E aos homens cabia apenas dar-lhes nomes. Nenhum cientista teve a ousadia de Darwin, com argumentos e coragem intelectual, embasada em pesquisa, de se opor a essa ideia religiosa. Então, quando começaram a desenterrar os ossos de dinossauro, foi como se começasse a aparecer a ponta do iceberg. O senhor citou 5 teorias que são as teorias de Darwin. O senhor sabe citar quais são essas? Evolução, o ancestral comum, multiplicação das espécies e o gradualismo. E a última e mais famosa teoria, que é seleção natural. A evolução é uma teoria ou uma lei natural? É uma teoria científica. Como tal, ela pode ser
desmontada, contestada, desde que surge uma única prova de que ela não funciona. Darwin disse que se alguém lhe apontasse um único ser vivo que não tivesse um ascendente, sua teoria poderia ser jogada no lixo. Os novos darwinistas são ainda mais desafiadores. Eles querem que provem que um único órgão, olho, nariz, que não tiveram origem, né, primitiva, e toda teoria darwinista pode ser descartada. Darwin disse que o homem é descendente do macaco. Ora, essa é uma das falsidades que diz sobre Darwin. Darwin escreveu que tanto os homens quanto os macacos atuais tiveram antepassados primitivos. Só isso. Para finalizar, Sr. Mário, qual a sua opinião da perseguição da igreja em relação a Darwin? Principalmente a católica, né? Existe uma contestação porque contraria toda a pregação de que Deus fez o mundo tal, do jeito como ele é, né? E que cada coisa tinha o seu lugar, o passarinho lá na árvore, a cachoeira, o lago, e eles não aceitam esse tipo de posicionamento, principalmente de alguém que, como ele, tinha voz para poder fazer essa contestação. Então a igreja sempre vai se posicionar a qualquer coisa que venha, de certa forma, contestar aquilo que por milênios foi dito, que Deus criou o mundo. Muito obrigado, Sr. Mário, pela participação do senhor. Eu que agradeço. Um bom dia. E tomara que vocês tenham sucesso na... Bom dia. Nós estamos aqui agora com o professor, escritor Fernando de Mello. O professor Fernando ele vai falar um pouquinho para a gente sobre Darwin, sobre as suas teorias e quem foi exatamente esse homem. Professor, saberia nos explicar qual foi a principal teoria de Darwin e o que ela exatamente definiu? A principal teoria de Darwin é chamada a teoria da evolução das espécies. Darwin viajava muito e observou nas suas viagens, principalmente nas Ilhas Galápagos, que existiam pontos de ligação entre determinadas espécies atuais e espécies no passado, em que ele via que havia uma evolução dessa espécie ou uma seleção natural dessa espécie, no sentido de que fossem cada um desses tipos melhorados, vamos dizer assim, com o passar do tempo e se adaptando a novas situações de vida. Ou seja, aqueles seres que viviam em determinadas épocas, por adaptação, e isso demorando eras e eras e eras, por adaptação eles iam se modificando geneticamente, inclusive, e se tem uma seleção natural, né? Ou seja, os mais fortes e mais aptos sobreviviam e transformavam a espécie naquele tipo. Então essa foi a teoria principal de Darwin, ou seja, a teoria da seleção natural das espécies, ou seja, a adaptação que cada ser vivo poderia ter dentro do sistema evolutivo terrestre. Essa foi a principal teoria de Darwin. Por que essa teoria da evolução ela foi tão explosiva e tão polêmica na época? Bem, ela veio modificar conceitos, porque você sabe que a igreja, principalmente a igreja católica, né, ela tinha determinadas raízes de pensamento que eram mutáveis. Ou seja, o sistema religioso ele tinha uma teoria totalmente criacionista. Ou seja, que o mundo foi criado
em 7 dias por Deus, e que Deus fez primeiro o paraíso, fez o homem, fez a mulher. Então toda aquela história de Adão e Eva e tudo mais, em que a humanidade teria surgido dessa situação. Darwin veio mostrar que não era assim, veio mostrar que havia uma evolução, que os seres evoluíam, que cada espécie evoluía dentro daquele mesmo sistema. E isso trouxe na época uma terrível, um choque muito grande entre esses dois tipos de pensamento, entre essas duas correntes. A corrente filosófica vinda através de Darwin, que modificou todo o pensamento da época, e a corrente religiosa, que era a corrente usual, né, do sistema que vinha através da igreja e tudo mais. E esse choque ficou muito grande. Hoje em dia, é lógico que a gente tem que fazer todo o pensamento em torno dessas duas situações, porque tanto religião quanto ciência são dois momentos da vida da gente. Então nós precisamos ter ao mesmo tempo o conhecimento profundamente filosófico da ciência e também o conhecimento filosófico da religião. Você não pode ser fanático e usar apenas um sistema para você determinar a sua maneira de ser ou de pensar. É preciso que você analise, que você estude e que você tire suas conclusões através daquilo que você vê. Porque o fanatismo, seja ele religioso, seja ele científico, é prejudicial ao homem, em todos os sentidos. A evolução, ela já foi comprovada cientificamente? Ela ainda é uma teoria ou ela já é comprovadamente uma lei natural? Não, ela é uma teoria. Uma lei natural não, porque depende de observar. E a maior parte dessas observações são observações que você não pode fazer. Porque são observações que às vezes levam milhões de anos. A natureza, às vezes, ela transforma, para haver uma transformação que possa ser considerada como uma lei e catalogada exatamente, muitas vezes demora até milhões de anos. Ninguém nunca acompanhou de perto. Não pode ser acompanhado de perto. Então você tem uma teoria de que você tem indícios fortes de que há uma seleção natural e que há uma evolução das espécies. Isso pode ser feito através de pesquisa. Mas isso não é uma lei natural que aconteça com todas as espécies. A evolução, sim, ela deve acontecer e futuramente deve ser provada como lei. Mas atualmente ela não passa de uma teoria. Muitos pensam que Darwin foi o criador da teoria de que o homem descende do macaco. Como é que surgiu essa teoria? Você saberia explicar pra gente? Não, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Isso muitas pessoas subentenderam assim, porque como há uma evolução das espécies, o homem é um primata e o macaco é um primata. Então ambos tendo a mesma família, vamos dizer assim, minha família não, o mesmo gênero, uma família diferente, mas o mesmo gênero, achavam que o homem seria uma evolução natural do macaco sendo os dois primatas, né? Mas isso tentou-se durante muitos e muitos anos, vários cientistas, achar o elo perdido, né? Que mostrasse que o elo perdido seria a ligação entre o homem e o macaco, e nunca isso foi achado. Na verdade, homem e macaco são espécies diferentes, famílias diferentes, a mesma espécie de primata com famílias diferentes. Então não há nenhum elo que junte esses dois espécimes como um descendente do outro, né? Como, por exemplo, você diz que o elefante descende do mamute, né? O crocodilo descende dos répteis, dos grandes répteis que eram aquáticos e terrestres, ou seja, que estavam ali naquela época e conseguiram sobreviver aos cataclismos que mataram os dinossauros. Então, existem várias teorias que mostram que algumas espécies descendem de outras, mas não há prova desse elo perdido, dessa mudança, porque essa mudança é feita lentamente, gradativamente, durante muito tempo. Ela não é uma mudança rápida e natural. Dizia-se que antigamente as girafas tinham os pescoços curtos,
Depois, pela necessidade de comer as folhas mais altas das árvores, o pescoço foi ficando comprido, e somente aquelas espécies que nasciam com o pescoço mais comprido sobreviviam porque encontravam mais facilmente o alimento. Mas isso dura muito tempo, e a própria seleção natural vai acontecendo em favor disso. Agora, o homem e o macaco, durante todo esse tempo, os chimpanzés não evoluíram em nada dos chimpanzés, e o homem primata evoluiu muito pouco daquele homem primata que era. Certo? Então, tanto o homem primitivo como os macacos primitivos se conservam dentro de espécies naturais deles. Então não há uma espécie que você diga assim, não, aqui é um elo que existe entre o homem e o macaco. Não existe um meio macaco, meio homem. Ou existe macaco ou existe homem, o gênero humano. Então, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Mas as pessoas, ao examinar sua teoria, começaram a dizer, não, então o homem vem do macaco. E isso ficou um clichê, vamos dizer assim. Quando se fala em Darwin, fala imediatamente o homem descendendo do macaco. Faziam até charges antigas, na época que Charles Darwin estava vivo, em que botavam um homem com uma cara de macaco. Né? Então não é assim. E a igreja também usou muito esse clichê do homem descendendo do macaco para poder ridicularizar a teoria de Darwin. Né? Hoje a teoria de Darwin, ela tem uma série de falhas, é lógico, é uma teoria, não é uma lei. Mas o que é bom nela é que ela foi o primeiro passo que o homem deu em busca das suas próprias origens. Né? Então a origem das espécies foi o farol, foi a lanterna que acendeu uma luz na escuridão. Mas desagradou a muitos, como é natural. Sempre uma coisa nova desagrada aos antigos. Né? Para finalizar aqui a nossa entrevista, seu Fernando, qual seria a sua opinião com relação à teoria? O senhor acredita nela? O senhor acha que o homem surgiu a partir de uma evolução ou ele foi criado por um ser superior? Olha, é uma situação extremamente controversa. Eu sou um evolucionista. Eu acho que tudo na vida obedece a uma lei evolutiva, natural, certo? Mas criação é uma coisa muito particular. Você até hoje está se procurando. Hoje o bóson de Higgs, a partícula, chama a partícula Deus, uma partícula de Deus. Até hoje não está nada provado. Acharam uma partícula, mas não teve uma continuidade. Então o homem está em busca constante e incessante desses fatos para encontrar a sua própria origem. Eu, na minha opinião, eu acho que nós devemos ter a teoria evolutiva, mas filosoficamente nós devemos estar bem embasados para adotar também outros tipos de teoria. Eu, por exemplo, acho que não existe nada que possa ser criado do nada, a não ser a única coisa que cria do nada é o pensamento. Né? Então o pensamento, para mim, tem que ser o primórdio, o primordial, porque nada se cria a não ser pelo pensamento. Isso que nós estamos fazendo agora nada mais é do que estamos criando pelo pensamento. Mas isso é uma teoria minha, certo? Eu não quero mostrar isso para ninguém, nem empurrar a goela abaixo de ninguém. As teorias, muitas vezes, elas vêm e lançam uma semente. Essa semente ela germina ou não, de acordo com a possibilidade de ser realidade ou não. Então, para mim, a criação é o pensamento. O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento do conhecimento científico. A busca por novas tecnologias, alavancada pela Revolução Industrial, fez com que os estudiosos se multiplicassem em diversas áreas do conhecimento. Nessa época, várias academias e associações voltadas para o progresso da ciência reconheciam a figura dos cientistas e colocavam os mesmos como importantes agentes de transformação social. No ano de 1859, Charles Darwin transformou uma longa caminhada de viagens, anotações e análises no livro A Origem das Espécies. Nas páginas daquela obra, nascia a teoria evolutiva, o mais novo progresso galgado pela ciência da época.
Negando as justificativas religiosas, Darwin apontou que a constituição dos seres vivos é fruto de um longo processo de transformação e adaptação ao ambiente. O pensamento de Charles é a tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. O darwinismo social tem origem na teoria da seleção natural de Charles Darwin, que explica a diversidade de espécies de seres vivos através do processo da evolução. De acordo com esse pensamento, existiram características biológicas e sociais que determinariam que uma pessoa é superior à outra e que as pessoas que se enquadrassem nesses critérios seriam as mais aptas. Darwin com certeza foi um homem à frente da sua época. Suas teorias levaram grandes avanços não somente na área científica, como na sociedade em geral. Depois de quase 150 anos da publicação da Origem das Espécies, uma vitória das ideias de Darwin é incontestável. Entre os grandes nomes que revolucionaram a maneira de pensar, como Karl Marx ou Freud, Darwin ainda é o único cujas ideias ainda servem de base sólida para avanços extraordinários do conhecimento. Até a teoria geral da relatividade de Albert Einstein teve de travar uma queda de braço constante com seus adversários, que são os teóricos da física quântica. Darwin só tem inimigos fora da ciência. Esse documentário foi apresentado como requisito para a nota da matéria de Sociologia do Trabalho, com o objetivo de agregar novos conhecimentos. Toda a trajetória de aprendizado foi ministrada pela professora Jailza Borti. Agradecemos aos senhores Mário Ferreira e Fernando Gimeno pelo apoio acadêmico e o oferecimento de seus direitos de imagem.